Paz a todos. Vamos abrir Atos 25. Vamos ler do verso 1 ao verso 12. Atos 25, verso 1 ao verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo. E, havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei de judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então, Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Amém. Senhor, essa é a tua palavra. Fala conosco, nos abençoa, nos edifica, em nome de Jesus. Amém. Há um saudoso teólogo chamado Paulo Anglada, que nos deixou há algum tempo, escreveu muitos bons livros. Ele diz assim, que o livro de Atos registra os atos dos apóstolos, mas também os atos do Espírito e ainda os atos de Cristo. Não importa o que esteja acontecendo nesse livro, com Pedro, com João, com Paulo ou com a igreja, não importa. Cristo é quem está escrevendo a história. É o Espírito que ele prometeu e enviou que conduz a igreja. Os discípulos, todos os pregadores e os seus apóstolos. Quando Lucas escreve aqui o seu livro, principalmente pensando nessa parte aqui do capítulo 25, é interessante você saber que Paulo está preso. Lembre-se, isso aqui é uma história, o tempo passa, ele está lá em Roma esperando o julgamento, ele vai ser julgado por César e Lucas escreve para a igreja. Então, quando Lucas está escrevendo isso para a igreja, essa história toda aqui, registrando tudo o que aconteceu, Paulo está preso. Então,
Qual é a intenção dele ficar repetindo quase sempre a mesma história, um outro julgamento? Paulo é inocente, mas de novo a mesma acusação. É que as pessoas querem entender o que está acontecendo. Por que se Paulo é um servo de Jesus, é um pregador do evangelho, é um apóstolo, por que ele está preso? E quando nós olhamos, principalmente a partir do capítulo 20, até o 28, quando ele está em Roma pregando, nós percebemos que Lucas tem uma intenção muito clara. Ele quer descrever como Paulo vai chegar em Roma. Sim, podia até ser, mas tem uma maneira melhor de falar isso, uma maneira mais clara. Lucas quer mostrar como o Senhor Jesus levou o seu servo até Roma para dar testemunho dele. Tudo o que está acontecendo é para cumprir o propósito do próprio Cristo. Não são os judeus, não é o império, nem mesmo o que Paulo fala, mas é a vontade de Jesus Cristo, que no final faz tudo isso acontecer. E é isso que Lucas está trazendo aqui. Porque lembre-se, quando Jesus vai falar com Ananias, que é aquele discípulo de Damasco que vai orar por Paulo quando ele fica cego, ele fala, ele vai saber o tanto que importa sofrer pelo meu nome. E o que está acontecendo com Paulo? Sofrimento, perseguição, sofrimento. Exatamente como Cristo falou para Ananias. Mas nós não podemos perder um alvo maior no livro de Atos. Que é o quê? De onde que surgiu esses cristãos? Como que surgiu a igreja? E como é que a igreja funciona? Como é que a igreja cresce? E é isso que o livro de Atos mostra, o surgimento da igreja no capítulo 2 e como ela vai se desenvolvendo, como é que ela cresce. Portanto, Atos é um livro que é uma referência para mim e para você, como seguidor de Cristo. Porque o que nós estamos vendo desde o início é que todos aqueles que dizem, eu sou de Cristo, têm a obrigação, o dever, a missão de falar de Jesus. E a palavra preferível é, seja uma testemunha de Jesus em todo tempo, em todo lugar, independente das circunstâncias. Mesmo que isso, como custava a Paulo, custe sofrimento, custe dores, mesmo que as pessoas mintam sobre você, continue pregando Jesus. E muitas vezes, mesmo que você não entenda nada do que está acontecendo com você, mas ao mesmo tempo, crendo em tudo que Deus falou em sua palavra, continue pregando Jesus. Porque toda vez que Paulo era chamado no tribunal, o que ele fazia? Ele fazia sua defesa, ele não reclamava, mas todas as vezes era uma oportunidade para testemunhar Jesus Cristo. E ele não reclamava. Porque, irmãos, nos dias maus, é somente em Deus que você vai encontrar um refúgio que de verdade acalma você. Não tem outro lugar para correr. Não tem refúgio mais seguro. Não tem um lugar onde cabe perfeitamente a sua dor. Não tem um lugar onde é adequada tudo que você está sofrendo. Por isso,
como nós costumamos falar, né? Se você tiver que apelar, apele a Cristo. Porque Ele é o único que pode socorrer você em todas as coisas. E é sobre isso que nós vamos falar. Que nós no final devemos fazer como Paulo. Mas Paulo apela a um Senhor poderoso da terra. Enquanto nós podemos apelar a um Senhor que é Senhor sobre todos os senhores no céu e na terra. Jesus Cristo. Aprenda a apelar para Ele, a falar com Ele em toda situação. O que nós temos nesses versos? De novo, novamente, outra vez, um julgamento. Só que Lucas, ele é um bom escritor e ele não quer cansar os leitores. Tanto é que, se você prestou atenção, ele rapidamente, de maneira muito sucinta, ele resume esse julgamento em 2, 3 versos. Ele acaba. Porque nesses versos, o foco de Lucas não é detalhar como que um processo romano funcionava lá no século I. Não, ele já fez isso, ele já mostrou isso algumas vezes nos capítulos anteriores. O foco de Lucas agora é mostrar o apelo de Paulo a César. Ele está mostrando para os leitores da época do século I, que foi por causa do apelo que Paulo faz, que leva ele até o imperador. Não foi porque ele foi considerado culpado e então ele apela querendo uma nova decisão. Não, até porque, vocês vão perceber comigo, não teve decisão. E é mais esquisito ainda, é que Paulo tem que apelar num processo onde não tem decisão. Mas como é que pode ter um recurso, um apelo, se não tem decisão? Mas é o que está acontecendo. É tudo muito estranho, tudo muito confuso. E quando ele apela a César, ele está apelando a um dos mais terríveis Césares de todos. Aquele que mandou colocar fogo na própria capital. Estão falando de Nero. Esse era o imperador à época. Félix, ele foi o que começou esse processo com Paulo, recebendo o inquérito que vem de Cláudio Lísias, o comandante lá da guarda do templo de Jerusalém. Como Festo acaba de tomar posse, cumprindo os protocolos do seu cargo, ele vai visitar Jerusalém. Quando ele chega ali, o que os judeus já falam com ele, depois de saudar ele, cumprimentar ele pela função que ele entrou ali, que ele foi empossado, eles já fazem um pedido, fala: olha, você tem um camarada lá muito malvado, chamado Paulo, e ele fez coisas terríveis aqui, profanou o templo, as acusações, tá? E nós queremos que você manda ele aqui para Jerusalém, para a gente poder fazer a acusação dele aqui em Jerusalém, e não aí em Cesareia. São as primeiras coisas que Festo, o novo governador, vai ouvir dos judeus. E eu quero relembrar, esse processo tem mais de 2 anos. Ele começa com Félix. E por que Félix não tomou uma decisão? Em 2 anos de processo, ele não tomou uma decisão de falar: Paulo é culpado, corta a cabeça dele. Ou Paulo é inocente, liberta ele. Eu posso colocar 2 motivos. Primeiro, ele sempre mantinha Paulo preso na esperança de receber uma propina, dinheiro. Então ele mantinha Paulo preso. E o segundo motivo que explica
de Félix, o antigo governador, não ter soltado Paulo, que era inocente, é que ele queria manter o apoio político dos judeus. Se ele soltasse Paulo, ele estaria dizendo que Paulo era inocente. Então ele mantém Paulo preso. Uma segunda coisa que mostra que o processo é confuso. Veja, nós estamos com um processo jurídico aqui. Por que é confuso? Como é que alguém continua preso quando não tem uma acusação formal, não tem motivo? Vocês vão perceber que quando Paulo vai fazer a parte da defesa dele, ele fala, nenhum pecado cometi. E depois ele fala, ele explica do que ele está falando. Mas como é que o processo ainda pode se manter se não tem uma acusação, não tem um motivo? Nem porque ele quebrou uma lei de Israel, ou uma questão de profanação do templo, e nem que ele quebrou uma lei romana. Não tem. E uma terceira coisa também que chama atenção nesse processo, é que se houve crime, mas na verdade não houve, ocorreu em Jerusalém. Mas o processo está correndo aonde? Em Cesareia. Por quê? Porque em Jerusalém não tinha condições de manter a segurança e a vida de Paulo. Ou seja, o réu corria risco se ele ficasse em Jerusalém. E aí eu quero pensar aqui uma primeira coisa com vocês. Estão percebendo a lentidão da justiça? Processo não anda. Mesma coisa hoje, circunstâncias diferentes, outras circunstâncias são as mesmas, interesses escusos, mas se você de verdade quer que a sua alma experimente justiça, só tem um lugar para você ir. Vá a Deus. Somente em Deus você encontra justiça. Ele tem justiça para você. E eu posso usar um argumento a favor de Deus. Só Ele possui a verdadeira justiça, porque Ele é perfeitamente justo. Não há na terra alguém como Deus. Porque por melhores que sejam os juízes da terra, todos eles são imperfeitos. Eu estou falando de alguém que é perfeito, que é justo. Então ele só pode entregar uma justiça reta, perfeita. Mas eu preciso advertir você de uma coisa. Cuidado. Porque, pensa comigo, sendo você e eu um pecador, como que nós iremos a um Deus que é santo pedir justiça? Isso é perigoso. Como se aproximar desse Deus todo-poderoso, sendo você um pecador? Na verdade, só tem um jeito de você ir até esse Deus. E o caminho chama-se Jesus Cristo. Não tem outra maneira de você receber a verdadeira justiça de Deus, se não for por meio de Jesus. E esse caminho, que é Cristo, é pela fé nele, em Jesus, e pela obra que ele fez na cruz. Somente assim você vai receber justiça. Porque se qualquer pessoa na terra chegasse a Deus e falar, Deus, me trata com justiça, qualquer que fosse essa pessoa, ela seria aniquilada. Ela seria ali destruída rapidamente pela ira de Deus. Porque essa é a única coisa que um Deus justo pode fazer por um pecador, condenar ele. Por isso que o único caminho para receber justiça de Deus é Jesus. Fora esse nome, só existe condenação para todos os homens. Não há um atalho. Não há recurso. Mas lembre-se, nós estamos falando de Paulo.
Paulo conhecia Jesus? E bem, Jesus visitava ele. Ele cria em Jesus. E por isso que esse homem consegue suportar a injustiça após injustiça, uma vez atrás da outra, escutando várias vezes as mesmas falsas acusações. E no final, ele não reclama. Por quê? Porque ele não está mais buscando justiça própria. Ele não está buscando justiça nos tribunais humanos. Ele não está buscando justiça na terra. Porque ele já encontrou a justiça que é Cristo. Então ele fica em paz até quando ele é injustiçado. Porque ele está seguindo o Mestre, Jesus Cristo. Quantas vezes você tem um sentimento que você está sendo injustiçado? O único injustiçado que eu conheço é Jesus Cristo. Porque ele, sendo puro de coração, recebeu toda a ira de Deus por causa do pecado da igreja. Fora isso, tudo que Deus fizer comigo, com você, Deus é justo. Porque nós transgredimos. Ai de nós, se não fôssemos vestidos por toda a obra que Jesus realizou na cruz. E então, falando em julgamento, como é que foi o julgamento? Olha para o verso 6. Me chama a atenção aqui que Festo vai a Jerusalém, tem ali os seus jantares, tem os seus encontros políticos, faz os seus acordos, os seus conchavos e ele volta. E diz que assim que ele volta para Cesareia, no dia seguinte, o que isso mostra? Os judeus estavam com pressa. Nós queremos acusar Paulo novamente. Pensa, como vocês acham que é a agenda de um governador recém-impossado? Ele está cheio de coisa para fazer, cheio de relatório para receber. Mas os judeus já estão lá, de novo, para acusar Paulo. E olha como que é resumido o que Lucas vai falar agora para nós. O verso 6, o que ele fala? O réu chegou. Porque o governador está no tribunal, os acusadores chegaram, o réu está aqui. Chama Paulo. Começou o julgamento. O verso 7, eu posso resumir numa palavra: acusação. Acusação toda ele colocou no verso 7. E no verso 8, defesa. Acabou. Praticamente acabou. Acusação, defesa, 2 versos. Mas olha, vamos olhar mais de perto esses versos. Vamos ver se a gente consegue perceber algo que Deus quer nos comunicar aqui por meio de Lucas. Olhem comigo o final do verso 7. Olhando o começo, ele diz: compareceram, ficaram ao redor dele, e eles fazem acusação. Mas no final, o que Lucas registra? Fizeram várias acusações contra Paulo. E o final? Não podiam provar. Ou seja, tudo o que eles falavam não ficava de pé. E aí chega o verso 8. Olha essa expressão aqui que sai da boca de Paulo: nenhum pecado cometi. Para pensar nessa expressão, como que ela é forte. Nenhum pecado cometi. Só uma coisa não poderia estar escrito aqui: nenhum pecado cometi. Só não poderia estar escrito: nenhum pecado cometi contra Deus. Essa expressão não está escrito. Porque é impossível, porque Paulo é um pecador. Então ele também tinha os seus pecados diante de Deus. Mas fora isso, ele vai trazer aqui uma tríplice alegação que ele é inocente de tudo. Ele diz no começo: eu sou inocente porque eu nunca cometi nada contra a lei de judeus. O que ele está dizendo? Eu não quebrei a lei de Moisés. Mas os judeus falaram que ele tinha quebrado.
Segunda defesa dele, ele usa a expressão, nem contra o tempo. Aqui está o ponto principal. Como é que começou o alvoroço? Como é que começou a confusão que Paulo começou a ser agredido pelos judeus? Ele vai fazer uma visita a Jerusalém. Muitas pessoas da igreja falam para ele, não vai. O próprio Espírito Santo advertiu, profetizou que ele ia ter problema, que ele ia ser preso, que ia sofrer perseguições dos judeus, mas ele vai. Chega lá, ele faz um voto, ele paga para outras pessoas que ia fazer uma consagração, ele faz tudo que o templo exigia que fosse feito, e quando ele está no templo pagando o seu voto, os judeus da Ásia, que já tinham perturbado ele quando ele estava lá em Éfeso pregando o evangelho, os capítulos anteriores mostram isso. O que acontece? Começa o alvoroço. E eles vão falar que Paulo não tinha se purificado para estar ali, porque se ele foi viajar entre os gentios, ele precisava se purificar conforme o ritual. E a segunda acusação grave também, eles falam que Paulo pegou não judeus e colocou num lugar, no pátio, que era estritamente exclusivo dos judeus, que era profanar o templo. Esse pecado era tão grave que se uma pessoa fizesse isso, os judeus não precisavam da autorização dos romanos para matar essa pessoa. Por isso que ele fala do templo. Eu me purifiquei para estar no templo, eu paguei os votos e eu não levei ninguém para o pátio dos judeus. Eles ficaram no pátio dos gentios. Pátio dos gentios é o lugar onde Jesus foi quando ele estava fazendo comércio, os cambistas do templo, vendendo as coisas, atrapalhando as pessoas a orar, e Jesus acaba com aquilo. Porque os judeus, espertamente, no espaço deles, não podiam fazer aquilo, que eles oravam a Deus, eles queriam silêncio. Mas nos lugares dos gentios, eles aproveitavam para ganhar dinheiro. E por fim, ele fala, e nem cometi nenhum delito, nenhum pecado contra César. Ou seja, eu não quebrei nenhuma lei romana. As três. E aí então, olha que situação difícil. Está Festo aqui, que funciona como uma espécie de juiz no processo. Olha o que acontece no verso 9. Agora, antes de você ler o que Festo fez, presta atenção. As acusações não podem ser provadas. Primeiro ponto. Segundo ponto, o réu alega inocência. O que esse governador, como juiz, tinha que fazer? O natural. Ele tinha que tomar uma decisão. Ele tinha que ter um veredito. Ele tinha que fazer uma sentença. Paulo é culpado, condenado. Tira a cabeça dele, prende ele. Paulo é inocente. Manda ele embora. Dá uma vara para ele. Ele não faz. Isso não é normal o que está acontecendo. Parece que não tem espaço para Paulo nem no céu, nem na terra. Ele não é inocente diante de Festo. Ele também não é culpado. E aí o que o Festo faz? Festo tem que arrumar um jeito. Um jeitinho ali no processo. Ao invés de tomar uma decisão, lembre-se, o processo está mais 2 anos lá. Não anda. Olha o que Festo fala. Querendo assegurar o apoio de quem? Dos judeus. Lembre-se, quando Paulo vai a Jerusalém, o que os judeus falam para ele? Escuta, tem um criminoso lá que chama Paulo, está lá em Cesareia, lá naquela penitenciária de segurança máxima, não dá para pegar ele lá. Mas a gente quer que julga ele aqui. Porque conforme diz o próprio texto bíblico, qual que era a estratégia? Quando ele estiver viajando de Cesareia para Jerusalém, eles queriam matar Paulo. Então, ele faz uma pergunta para Paulo. Você quer ir para Jerusalém para ser julgado lá? Ou seja, ele não toma decisão, não dá uma sentença, e ele coloca para Paulo decidir se ele vai voltar para Jerusalém. Mas o que significa para Paulo se Paulo falar, não, eu vou para Jerusalém?
É a morte dele. Porque as pessoas queriam matar ele. E aqui, pensa numa coisa comigo. O mal que um dia ele vai ser totalmente aniquilado. Mas o mal, enquanto Cristo não volta, presta atenção nisso. O mal não desiste. Ele persiste sempre contra o bem. E lembre-se que vivemos num mundo totalmente contaminado e que só uma coisa pode curar a maldade do mundo: a glória de Deus. Por isso que o mundo só vai ser curado de toda a maldade quando Jesus Cristo voltar com a sua glória como Rei dos Reis. E quando ele voltar, ele vai curar o universo todo de toda a maldade. E tudo aquilo que ele conquistou na cruz vai ser aplicado sobre todos os átomos do universo, todas as células de todo ser humano vivo e mortos também. Mas até lá, você vai ter que aprender a olhar como Paulo para esse mundo caído. O mal não vai desistir de se levantar contra você, contra a sua casa, contra o seu casamento, contra a sua luta para ter uma vida correta com Deus. Tudo. E aqui, é preciso lembrar que a política, de novo, está presente. Porque o verso 9 diz: querendo assegurar o apoio dos judeus. Ele acabou de ser empossado governador. E qual que é a preocupação dele? Se manter no poder. E para isso, ele quer o apoio político. E aqui está o problema. Que toda vez que uma pessoa faz política em qualquer tipo de esfera, mas ela não faz política para o bem e de maneira bondosa, ela perverte algo que Deus colocou para que enquanto Ele não esteja reinando sobre tudo, sobre todos, de maneira absoluta, nós tenhamos um pouco de lei e ordem. Então, a política é pervertida. Por isso que não adianta você ficar criticando a palavra apolítica. Se você quer fazer uma crítica, critique os políticos, porque eles que pervertem a política, a gestão, o serviço. Porque se você pega a política, pura palavra é fazer alguma coisa pela polis, abençoar a polis. E quando eu falo polis, eu falo de cidade. Isso não pode ser uma coisa ruim. Critiquem as pessoas certas. Então, Paulo, por ser cidadão romano, qual a opção que ele tem? Eu apelo a César. E agora, o processo vai ficar mais complicado ainda. Porque eu não tenho uma decisão, mas eu tenho alguém apelando para ir direto a César. Mas, mesmo que Festo, jeitosamente, evite tomar uma decisão, eu quero chamar a atenção de você para outra coisa. A resiliência de Paulo. Deus quer que você aprenda a sofrer. E só dá para aprender a sofrer sofrendo. Aulas teóricas não vão te ensinar o que é sofrimento. E Deus quer que o povo dele experimente sofrimento para aprender o que é sofrer. Lembre-se, como Paulo pode suportar tanta injustiça? Ele é um super crente? Não. Ele não é um super crente. Ele é um crente como você. Ele tem dons diferentes. Ele tem um chamado diferente.
Mas ele é como você, de carne e osso. A questão é que Deus está trabalhando na vida dele. E aí eu volto a citar Atos 9,16. O chamado de Paulo foi: importa sofrer pelo meu nome. Quem disse isso? Jesus. Então, olha aqui um minutinho. Fora todo sofrimento que você tiver que passar por causa dos teus pecados, e nisso Deus é justo e é um Pai amoroso, e eu preciso falar amém? Eu vou repetir isso. Fora o sofrimento por causa do seu pecado, que tem que vir, porque Deus é um Pai cuidadoso e amoroso, fora isso, e se todo sofrimento que vier sobre mim, eu enfrentar ele por amor a Jesus, faz diferença? Faz diferença você sofrer injustiça no trabalho e não querer jogar tudo para cima? Por amor a Jesus, faz diferença sofrer? Lembre-se, tira o seu pecado. Vale a pena ser injustiçado e suportar sem reclamar, sem querer fazer guerra, por causa do seu amor a Jesus? Melhora isso? Isso te conforta? Isso te estimula? Isso te encoraja a enfrentar a maldade do mundo? Porque isso é por causa de Jesus? Porque você não vai na sua própria força? Porque você não tem reino nenhum, você faz parte do reino de Deus? Ou vocês acham que Paulo não olhava assim? Lembrando a própria expressão bíblica, completando as aflições que restam de Cristo. Veja, e quando você sofrer por um irmão na fé, e se o próprio Cristo falar para você, faz isso por mim, põe na minha conta, você faria? Se Jesus dissesse isso para você, olha, suporta a dificuldade desse irmão, dessa irmã, por causa de mim. Isso encoraja você a sofrer pelo outro? Se você responder sim, eu quero dizer para você que Jesus já falou isso. Então vá e faça isso. Mas lembre-se, olhe o motivo pelo qual você faz isso. É Cristo! É por amor a Jesus! Mas você vai sofrer do mesmo jeito. Porque o próprio Cristo, quando sofreu na cruz para salvar você, o Pai não aliviou o Filho dele 1 milímetro sequer. Ele sofreu tudo. E Jesus não pediu para ser aliviado. Então, primeira coisa, Paulo tinha um chamado para sofrer por causa de Jesus. Você também tem. Segundo, provavelmente aqui, né, lógico, não conheço a vida de todo mundo, mas não tem ninguém aqui como Paulo. Como assim? Ele matava crente. Ele fazia cilada contra crente. Ele fazia armadilha para pegar crente. Esse era Paulo, quando era chamado de Saulo. Então, se tem alguém na igreja do século I que sabe o que é ser perseguido, sofrer, ser injustiçado, é Paulo. Por quê? Porque ele fez isso com os outros. Aí você para pensar, como assim? Como assim? Quer dizer então que você está entendendo por que Deus permitiu que Estevão morresse sobre as mãos de Saulo, quando ele segurou a roupa dos assassinos, porque Deus, até ali naquele pecado terrível de Saulo, estava preparando ele para ser um servo e sofrer por amor a Jesus, muito mais que Estevão sofreu. Nós não entendemos os propósitos de Deus, eles são sempre superiores aos nossos. Olha o tanto que Paulo sofre. Ele perseguiu a igreja. Ele perseguiu Jesus. Mas veja,
Tem uma ironia aqui, né? Quando Jesus fala com Saulo, quando ele está indo lá para Damasco, capítulo 9 de Atos, Jesus fala, por que me persegues? Quer dizer, né? Mas ele estava perseguindo a igreja, os crentes, mas Jesus fala, não, você está me perseguindo. Quer dizer, para Jesus, irmãos, tudo é pessoal. Com Jesus tudo é pessoal. Está perseguindo a igreja, está me perseguindo. Mas quando chama ele para ser um servo, e ele é convertido ao próprio Jesus, ele fala, agora ele vai saber o tanto que importa sofrer por amor ao meu. É pessoal. Quando vai contra Jesus, contra a igreja, é pessoal. Mas quando ele chama você para ser dele, é pessoal. Sempre é pessoal. Sempre. Sempre é pessoal. É esse relacionamento com Jesus, com cada um de nós. E é irônico que quando Paulo se converte, ele está saindo de onde? De Jerusalém. Ele está indo para onde? Ele está indo para Damasco. Ele quer matar crente. Mas em Damasco, ele se converte. Pensa aí, qual foi o seu Damasco? Qual foi o lugar onde Cristo te encontrou? E agora, os judeus querem que ele volte para onde? Querem que ele volte para o lugar de onde ele saiu para matar crentes. Olha a ironia. Ele saiu com ódio no coração de Jerusalém para matar crentes em Damasco. E agora os judeus odeiam ele e querem que ele volte para Jerusalém para matar ele. Só tem uma maneira para você lidar com isso. Você deve confiar que Deus tem o controle de todas as circunstâncias da sua vida. Porque no final, Deus escreve a história para a glória dele. E nós só participamos. Tomamos decisões, mas a história é dele. O enredo é dele. E ele faz tudo isso para a glória dele. E então, agora nós chegamos no verso 12. Festo tem que resolver, porque ele não tem uma decisão para dar culpado, inocente. E agora ele tem um réu que apela de um processo que não tem sentença. E ele tem que tomar uma decisão. Diz o verso 12 aí, que ele vai consultar o conselho, que deve ser o quê? Uma espécie de procuradoria, os advogados dele ali, e fala assim, e agora, o que eu faço? Eu não tenho nada para mandar para Roma, e o homem apelou para Roma, ele quer ser julgado por César, o que eu vou fazer? Esse é um processo confuso, que agora ficou mais ainda tumultuado. Apelo, não tem decisão, não tem um motivo, não tem acusação válida contra Paulo. O réu alega o quê? Eu sou inocente, eu não cometi nada de errado contra ninguém. E agora ele está com uma apelação na mesa dele e ele tem que tomar uma decisão. O que ele vai fazer? Mas não tem lógica. Não tem lógica isso. Um juiz tem que decidir um pedido de apelo num processo que não tem decisão. Por que esse governador não toma uma decisão? Fala que Paulo é culpado e aplica uma pena nele, ou então fala que Paulo é inocente e deixa ele embora. Como explicar isso? Somente os propósitos de Deus, revelando sua infalível soberania, podem explicar algo que está acontecendo com Paulo. Este imbróglio jurídico só tem uma razão no final: levar Paulo para Roma para que o evangelho seja conhecido pela própria pessoa do imperador Nero. Nero ouviu o evangelho de Paulo. Quando você lê Filipenses, você vê lá que a elite militar do império ouviu o evangelho e muitos se converteram a Cristo. E veja,
E veja, e poderia ter um testemunho muito forte para todo militar que fosse ouvir a história de Jesus. Porque, recordem comigo, o centurião que estava ao pé da cruz quando Cristo morreu. Quais as palavras que ele falou? Um militar, um homem racional, um homem objetivo, um homem atento. Verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Se eu fosse pregar para um militar naquela época, eu ia usar esse testemunho desse centurião aos pés da cruz. Então, no final, irmãos, é Jesus que está escrevendo a história. Não é o ganancioso Félix que tem a palavra final. Não é o indeciso Festo. Não é os odiosos judeus. Não é nem Paulo que apela. Mas é Cristo. Porque Paulo, ele só tinha essa saída para lidar com tudo isso. Porque o próprio Cristo disse para Paulo no capítulo 23, verso 11, importa que também o faças em Roma. Faças o quê? Dê testemunho de mim como você deu em Jerusalém. E aí, meus irmãos, você tem que lembrar disso. Existe uma palavra para você na Escritura que te dá suporte? Existe uma palavra que te dá esperança? Existe uma palavra na Escritura que te ancora quando as coisas ficam difíceis? Porque Paulo tinha uma palavra no coração dele. Eu não posso passar nos dias maus sem uma palavra de Deus no meu coração. Eu tenho que ter, porque é ela que me sustenta. Não é palavra de homens. Não é palavra de coach. Não é aquela palavra, tudo vai dar certo. Deus falou isso? Eu sei que tudo vai dar certo. Você está falando que quando Jesus voltar, os mortos que creem vão ressuscitar e vai começar a nova célula. Não, eu creio nisso. Você está falando que nesse problema aqui, que eu não sei o que vai acontecer, vai dar certo. A gente tem que tomar cuidado de falar isso para as pessoas. Vai ficar tudo bem. O que é ficar tudo bem? Você não sabe. Então, ao invés de a gente ficar falando essas frases para tentar acalmar as pessoas, leve a palavra de Deus para elas, porque é a palavra que ancora a alma no dia difícil, é a palavra. Não tem outro lugar. Para quem que você apela? Quando fica tudo difícil, quando todas as portas se fecham. Apele para Deus. Já passou na sua cabeça que quando Paulo apela para Roma, ele está simplesmente cumprindo a vontade de Jesus? Ou ele simplesmente está assim, não, ele está com medo de morrer, porque ele sabe que se ele voltar para Jerusalém, medo de morrer? Aquele que falou que morrer é lucro? Ele falou que morrer é lucro. Viver é Cristo. Paulo com medo de morrer. Ele não tem medo de morrer. Ele quer ver Jesus. Irmãos, por fim. Cristo, quando estava preso, foi levado de um lado para o outro. O Sinédrio prendeu ele. Não, vamos mandar ele. Aí ele chega. Não, vamos mandar ele para Herodes, porque isso vai ser uma oportunidade de a gente fazer um ato de boa vontade política. Aí vai lá para Herodes. Herodes fala, não é jurisdição minha. Então volta para Pôncio Pilatos para julgar. Jesus ficou de um lado para o outro quando estava preso. Mas por mais que os homens ficavam fazendo da vida de Jesus um joguete político, o Pai só tinha um caminho para o Filho, a cruz. Esse era o caminho de Jesus. Lembre-se disso, quem levou Jesus à cruz não foram os judeus. Não foi o governador romano Pôncio Pilatos. Foram as mãos do próprio Deus que levaram Jesus para a cruz. Essa é a verdade. Jesus morreu para trazer justiça a todo que crê. Por isso,
Por isso, presta atenção, é tão importante você entender a expressão justificado somente pela fé. Ser declarado justo diante de Deus, é isso que justificação pela fé significa. Deus olhar um pecador e falar, você é justo, inocente, ficha limpa. Agora vem jantar comigo, vem almoçar comigo, anda comigo, recebe minhas bênçãos. Por quê? Justiça que suas obras, justiça que a sua obediência nunca, jamais vai poder obter. Que melhor que seja o que você faz e os seus bons motivos, Deus exige perfeição absoluta. Ele não aceita 99,999, ele só aceita 100%. E só Jesus deu 100%. Perfeito. Não importa o que as pessoas fizerem com você, maltratarem você, humilharem você, abandonarem você, no final tudo coopera para o cumprimento da vontade de Deus na sua vida, porque Deus é fiel. Ele é fiel. Ele diz que mesmo que a mãe esqueça o filho que mama, ele não vai esquecer. É muito forte quando ele fala isso. Porque vocês sabem que geralmente uma mãe não esquece um filho que mama. Não se esqueça o que Jesus falou ao Pai antes de ser preso. Lá no Getsemane. Afasta de mim esse cálice. Deus foi o único refúgio para Jesus nesse momento, agonizante de sua vida na terra. O que Jesus fez quando essa agonia tomou conta do seu ser, que ele suou sangue? Ele apelou para o Pai. Eu apelo a ti, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Aprenda com Jesus. Está agoniado? Está chateado? Está se sentindo humilhado? Está se sentindo abandonado? Apela para Deus. Leva diante de Deus. Olhe para Jesus. Corre para o trono da graça, como diz Hebreus. Busque misericórdia, justiça, compreensão, bondade, livramento. Deus é o refúgio mais seguro que você pode ir. Nos dias tenebrosos, nos dias maus. Moisés experimentou algo que eu e você precisamos, sempre quando nós estamos sofrendo. Alguém que está sofrendo precisa ter um contato com a palma da mão de Deus. Porque a palma da mão de Deus, lembre-se, a palma da sua mão é o lugar mais macio. Quando você tem as coisas mais importantes, mais frágeis, mais delicadas, você põe bem no meio da palma da sua mão. Porque a palma da mão de Deus é cheia de misericórdia por você. Deus tem paciência com você. Às vezes o marido não tem. Deus tem. Filho, Deus tem graça com você. Às vezes seu pai não trata você com graça. Às vezes com muita aspereza. Deus é macio com você. Por isso, que quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus para poupar Moisés da morte, porque ver a glória de Deus era morrer, ele pega Moisés, coloca na fenda da rocha e com a palma da mão diz que Deus cobre ele. E a bondade de Deus passa nas costas de Moisés. Por isso, eu digo a você, pela fé, feche os seus olhos quando o dia mau chegar e você estiver sofrendo, e fique quieto nas mãos de Deus. Fica quieto com Ele. Fique sozinho com Ele. Faça isto hoje. Faça isso todos os dias.
até Jesus vir buscar você. Seja aqui, em qualquer lugar, ou seja lá, debaixo de um concreto, num túmulo. Ele vai buscar você de qualquer lugar, não importa onde você esteja, ele vai te buscar, porque você é dele. Porque a boa notícia é que Jesus está voltando. E ele está voltando cheio de glória, porque ele venceu todos os senhores da terra. Paulo apelou para César, o senhor da terra, mas Jesus é maior do que César. Por isso, Jesus é o único que é digno de ser chamado por nós e um dia por todo o universo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Amém.